tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Meus irmãos, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que nos traga o benefício da sua palavra nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a tua palavra aberta, Senhor. Palavra, ó Deus, que já fala aos nossos corações com a simples leitura dela. Mas, Senhor, nós queremos colher mais proveito da tua palavra. E que neste momento agora, ó Pai, onde haverá explicação e aplicação da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos a aplique aos mais profundos lugares dos nossos corações. Ó Deus, que Ele traga a cada um dos teus filhos e filhas o benefício da tua palavra para as suas almas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a ideia de estranhos buscando os nossos filhos na escola é algo que, se nós formos aprofundar, vai até nos perturbar. Imagine você uma empresa como a Uber, com motoristas estranhos, que você não sabe quem são, que você nunca teve nenhum contato, que você não conhece, indo todos os dias buscar os seus filhos na escola. Imagine os seus filhos estudando em escolas muito distantes da sua casa. E esses estranhos os transportando pela cidade. É sem dúvida nenhuma uma ideia que perturba os pais. Imagine isso e agora pense comigo sobre uma empresa que foi fundada em 2014. Uma empresa chamada Hope Skin. 3 mães abriram esta empresa em 2014. Uma empresa que veio a se chamar finalmente como Hope Skin Drive. E que tinha exatamente esse modelo. Algo parecido com a Uber, motoristas estranhos, homens estranhos que buscavam crianças e transportavam de um lado para o outro da cidade. Essa empresa ela cresceu tanto nos Estados Unidos que ela alcançou a marca de 1 milhão de clientes. E em fevereiro de 2020, ela chegou à marca de arrecadar 22 milhões de dólares e se expandiu para várias cidades americanas. E como essa empresa fez isso, se nós estamos falando de algo tão difícil, que é de pais confiarem seus filhos pequenos a pessoas estranhas, a pessoas que eles não conhecem, que eles nunca viram, com quem eles nunca falaram. Bom, eles criaram a confiança aqui de uma maneira diferente daquela que é a maneira habitual com que nós trabalhamos a confiança. Normalmente, a gente confia nas pessoas a partir de uma confiança relacional. Nós temos os transportes escolares no Brasil, mas como funciona a situação em relação ao transporte escolar? Você conhece o tio ou a tia, que são ali os donos do transporte escolar. Há uma relação pessoal com o motorista e com aquela pessoa ou a tia que fica ali
organizando a entrada das crianças na van, né? Então, o sistema de confiança no transporte escolar, ele é bastante relacional. Ele é muito relacional. Por isso que é mais fácil. Mas a Hope Skin Drive, ela trabalhou uma confiança estabelecida de uma maneira diferente. Eles trabalharam a ideia de uma confiança sistêmica ou sistemática. A ideia é que eles confiavam no sistema da Hope Skin Drive, mesmo que não confiassem nos motoristas, não conhecessem os motoristas. Foi isso que fez esta empresa funcionar e ter tanto sucesso, alcançar tanto crescimento e desenvolvimento nos Estados Unidos. Mas pensando sobre a situação dessa empresa, o que para você até agora, até hoje, tem sido algo ou alguém confiável? O que é bom o suficiente para que você confie? Especialmente o que seria bom o suficiente para que você confiasse a vida dos seus filhos? Um sistema baseado em 80% de não falhas seria mais ou menos aquilo que você exige para que você confie em alguém? 80% de promessas cumpridas seria o seu parâmetro para confiar em alguém? Ou seria 90%? Eu acredito que ainda não. Talvez com 10% de promessas não cumpridas, você ainda não confie em alguém. Talvez você fique mais próximo de confiar quando se trata de alguém que cumpriu 99% das promessas que você esperava fossem cumpridas. Mesmo assim, ainda não dá para ter certeza, porque esse 1% de promessas quebradas seriam suficientes para produzir algo doloroso. Isso poderia gerar em você ainda uma desconfiança muito determinante. Porque talvez pelos 99% você tenha uma expectativa muito alta de confiança e expectativas altas diante das quebras de promessas, elas talvez gerem ainda mais dor, ainda mais decepção, ainda mais frustração. Normalmente nós nos magoamos muito mais com aqueles com quem nós temos uma alta expectativa do que com aqueles com quem nós temos uma baixa expectativa. Então, meus irmãos, o fato é que a confiança é uma mercadoria difícil em todos os tempos. Em todas as épocas, as pessoas, elas tiveram lutas e dificuldades com a confiança. Hoje, especialmente, tem sido uma mercadoria rara. Sempre foi assim. Nós vivemos num mundo louco, vivemos em um mundo quebrado, onde o tempo todo nós experimentamos a dor de promessas quebradas. E à luz disso, nós devemos sempre estar nos perguntando: como nós podemos ganhar a confiança? Ou em que situação nós poderíamos confiar? A nossa mensagem de hoje é sobre isso. Sobre a promessa da confiança. Sobre o fato de que o livro de Josué, tendo trabalhado até aqui, o fato de que Deus cumpre as suas promessas, Ele está trabalhando também, junto com a ideia da promessa da fé, a promessa da confiança. A promessa de que há uma grande credibilidade da parte de Deus, de que Deus é confiável. Olhamos para aqui, para a narrativa nossa, dos últimos capítulos, desde o capítulo 13, nós estamos vendo a distribuição e o estabelecimento do povo na terra. Ao longo de todo o livro, nós já vimos a entrada de Israel na terra, a conquista da terra, e agora nós temos visto nesses últimos capítulos a sua distribuição. E hoje nós veremos que há uma espécie de adendo, que a mensagem da palavra do Senhor Deus aqui estabelece um adendo, um acréscimo dentro desta mensagem da distribuição da terra. Havia um tipo especial de cidade que precisava ser distribuído. E precisava ser distribuído de uma maneira particular a uma tribo israelita que ainda não havia recebido um lugar para morar. Nós vimos nas exposições passadas que aos levitas não foi designada terras específicas para eles.
mas eles ainda precisavam de um lugar para morar, e este capítulo então vai tratar, o capítulo 20, e na sequência o capítulo 21, da distribuição das cidades a esta tribo em particular. Mas nós veremos aqui que não apenas serão entregues cidades aos levitas, mas 2 tipos de cidades serão estabelecidas envolvendo esta importante tribo de Israel. E quando nós olhamos para esse texto, nós veremos 2 coisas de maneira específica aqui que nos instruirão a respeito desta promessa da confiança. A primeira, nós vemos que o Senhor Deus, Ele prometeu, e Ele cumpriu com a promessa de entregar aos levitas 2 tipos de cidades. E depois nós veremos como devemos responder a esse cumprimento do Senhor Deus das suas coisas prometidas. É esta a mensagem nossa desta manhã, a promessa da confiança, sobre como nós aprendemos a responder ao Senhor Deus diante do cumprimento das suas promessas. Em primeiro lugar, vejamos que o Senhor prometeu e cumpriu com a entrega de 2 tipos de cidades. Os versículos de 1 a 6 que nós já lemos, eles dizem que o Senhor então entregou ao povo de Israel, e especificamente à tribo dos levitas para a sua administração, um tipo específico, um primeiro tipo específico de cidade e depois um segundo outro tipo de cidade. Em primeiro lugar, ele entregou uma cidade chamada cidade de refúgio. Vejam comigo novamente algumas partes desses 6 primeiros versículos. Eles dizem o seguinte, olha, apartai, veja, segunda parte do verso 1. Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Meus irmãos, aqui nós vemos uma coisa curiosa, uma cidade de uma natureza curiosa, chamada de cidade refúgio. Um lugar que era para ser abrigo, lugar de acolhida para aqueles que cometessem homicídios, diz o texto, sem querer. Ou seja, a pessoa que sem querer, e o texto inclusive enfatiza aqueles que inclusive não hostilizavam ou não tinham qualquer tipo de relação difícil com aqueles a que eles acabavam matando sem querer, eles deveriam então ter estas cidades como um lugar para o refúgio deles. E o texto ele fala de uma expressão interessante, porque no final do verso 2 ele diz, para que sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Essa expressão, vingador de sangue, ela nos faz lembrar até a imagem cinematográfica, a imagem de vingadores do cinema, daqueles que perseguem as suas vítimas até que realizam contra eles a sua justiça de sangue, caçando-os e executando-os e os matando. E de fato a ideia aqui é exatamente a de que as pessoas que cometeram esses homicídios sem querer, elas estavam numa condição de grande vulnerabilidade, de grande ameaça. Eles estavam completamente tomados pelo medo e estão aqui então precisando de um lugar de refúgio. Então veja só, o texto está dizendo que a vida deste homicida acidental, ela estava em perigo, por causa dessa figura dos vingadores de sangue, que certamente poderiam ser vigilantes ou mesmo assassinos contratados pela família da vítima, para os caçar e para vingar deles a morte acidental que haviam provocado. Então o texto está dizendo que, como forma de preservar a vida destes homicidas acidentais, cidades refúgios deveriam ser criadas. E os versículos de 4 a 6, eles vão explicar o processo destas cidades. Ele diz, olha, e fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade,
Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que se habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e olha o destaque, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias, então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde ele fugiu. Então ali seria um refúgio para ele, provavelmente por muitos anos. E o verso 7 a 9, o restante do capítulo diz então que isso foi feito. O restante do capítulo diz que estas cidades foram de fato designadas. Olha o verso 7. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. E então continua dizendo que em vários lugares do país, da nova nação de Israel, cidades refúgio foram estabelecidas, para serem de acolhimento para esses fugitivos. 6 cidades aqui são espalhadas, designadas em lugares diferentes do país. Agora, o que significa isso? Do que se trata esta imagem do capítulo 20? Meus irmãos, aqui o que nós temos é que estas cidades de refúgio, elas são uma imagem da misericórdia de Deus. Quem são os assassinos no fim das contas? No final das contas, todos nós somos os homicidas. Acidentais ou não, todos nós aqui somos acolhidos dentro da imagem do homicida, destes assassinos acidentais. E no homicida aqui nós temos uma imagem de quem nós somos diante de Deus. Pecadores culpados. Como diz a palavra de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando nós lidamos com o nosso pecado, nós sabemos que, sejam eles intencionais ou não, nós somos tornados completamente vulneráveis por esta condição de pecado. Nós somos sujeitos ao julgamento de Deus. Estamos completamente expostos a Ele. E diante disso nós também precisamos de refúgio. E onde, meus irmãos, encontrar refúgio? Hoje, nós não fugimos para uma cidade. Hoje nós fugimos para uma pessoa. Para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então as cidades de refúgio, estas 6 cidades, são uma imagem da misericórdia de Deus, oferecendo refúgio para o homicida, para o assassino acidental. E é também uma imagem do refúgio que o Senhor Deus oferece em sua misericórdia a todos nós finalmente. Já não mais numa cidade, mas numa pessoa, na pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus feito carne, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz como um criminoso e fez em nosso lugar, por nossos pecados, toda a pena paga. E assim em Cristo, Deus proveu proteção contra a culpa do nosso pecado. Ele é, Jesus, a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso refúgio, a nossa proteção diante da nossa vulnerabilidade. Esta é a grande imagem e a grande mensagem que estas cidades passam para nós aqui nas Escrituras. Mas o texto prossegue falando de um segundo tipo de cidade. Nós temos a cidade refúgio, também administrada pelos levitas, mas o segundo tipo de cidade aqui, que são as cidades todas para a habitação dos levitas. Os versículos 1 e 2 do capítulo 21 começam a falar dessas cidades. Diz: então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés
que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. Aqui nós vemos a única tribo israelita, os levitas, que não haviam ainda recebido uma parte da terra como herança. E para entender o porquê, é preciso resgatar algumas coisas da história de Israel até aqui. Quem eram os levitas? Levi, meus irmãos, era um dos filhos de Jacó. Lá em Gênesis 34, que nós acompanhamos as exposições há pouco tempo em nossa igreja, nós vimos que Levi e o seu irmão Simeão, eles praticaram um ato horrendo de violência como forma de vingança ao estupro da sua irmã. E como punição, Deus disse que Levi e os seus filhos seriam dispersos entre outras tribos de Israel. Isso está lá em Gênesis 49. Por conta disso, eles não receberiam uma parte da terra como uma herança própria. E por isso não receberam aqui. Mas, no entanto, muitos anos depois, quando o povo estava no deserto, houve uma mudança. Lá no episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32, os filhos de Levi, eles foram a única tribo que foi fiel e zelosa do pacto da aliança do Senhor Deus. Eles foram os únicos que não se perderam na adoração ao bezerro de ouro. E o Senhor então os abençoou por sua fidelidade. E então eles foram separados ali e foram ordenados para o serviço de Deus, para trabalharem no tabernáculo, para serem os ordenados por Deus para organizar a adoração no tabernáculo. E a partir dali, os levitas, eles estariam diante de Deus como representantes de toda a nação na adoração ao Senhor Deus. Ao longo da história, nós vimos que Levi teve 3 filhos, Coate, Gershom e Merá. Tanto Moisés quanto Arão eram de Coate. Todos os levitas estavam ligados de alguma forma à adoração, mas apenas aqueles da linguagem de Arão tinham um papel particular entre os sacerdotes. E tudo isso, meus irmãos, para dizer uma coisa simples. Resgatar esse pouco de história apenas para dizer que, embora os levitas não possuíssem um território dentre as terras, eles precisavam morar em algum lugar. E eles precisavam ter a capacidade de sustentar as suas famílias, para que pudessem cumprir com a ordenação que o Senhor Deus havia dado a eles, como representantes de toda a nação na adoração a Deus. E então aqui, Deus providencia cidades para eles. É isso que nós vemos em boa parte do restante do capítulo 21. Nos versículos de 3 a 8, acompanhem comigo, o texto diz assim: E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas cidades dos coatitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então, o Senhor providencia, cumprindo as instruções dadas pelo próprio Moisés, aquilo que o Senhor havia dado por meio de Moisés, ele cumpre então a providência de dar a eles cidades para morar.
E nós não leremos, mas os versículos de 9 a 40 vão fornecer detalhes a respeito da distribuição dessas cidades. De cada uma dessas cidades, as tribos, as subdivisões dentro da tribo dos levitas. Agora vejam comigo os versículos 41 e 42. O texto diz assim: as cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas as cidades. Então, os levitas recebem cidades para morar, numa quantidade adequada, numa quantidade apropriada às necessidades que tinham. E então, assim, termina aqui o processo de distribuição de terras e de designação de cidades. Algo que esses detalhes nos dizem, os detalhes que estão nos versículos anteriores e que nós queremos destacar, é que todas as cidades de refúgio também são cidades levíticas. E as cidades levíticas foram muito além das cidades de refúgio. E todos esses lugares, meus irmãos, todas essas cidades habitadas por aqueles que foram ordenados para serem representantes de toda a nação na adoração do Senhor, eram lugares do cuidado e do conforto do Senhor Deus. Além dos levitas, nas cidades refúgio, lá estavam pessoas vulneráveis, com um alvo nas costas, experimentando culpa por homicídios que não intentaram praticar. Medo e solidão estavam sobre eles. Mas ali eles tinham contato com aqueles que estavam no tabernáculo, com aqueles que tinham acesso ao lugar da presença de Deus, onde Deus se manifestava. Eles eram confortados pelo próprio Deus através destas pessoas. Aqui nós vemos Deus confortando pessoas quebradas. E isso é tudo sobre a distribuição destas cidades. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos de cidades sacerdotais, levíticas. Hoje nós vamos a Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que conhece as nossas fraquezas e se compadece delas, aquele que olhou para os nossos pecados e não apenas intercedeu por eles, mas deu a sua própria vida por eles. Aqui nestas cidades, muitos viveram como homicidas, trabalhando ali, comendo e bebendo, andando entre os levitas. E tudo o que fazemos hoje também, em meio aos nossos muitos pecados, onde quer que nós estejamos, nós também temos acesso a Cristo. De uma maneira muito mais sublime, de uma maneira muito mais grandiosa do que estas pessoas tiveram acesso aos levitas nas cidades levíticas. Ainda mais do que ter acesso a Cristo, nós o temos como a nossa herança. Nos levitas, nós encontramos um prenúncio do que estava por vir na história da própria Bíblia. Nós vemos uma bela verdade para todos aqueles que confiam em Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Embora os levitas não possuíssem terras, os levitas tinham algo melhor do que a terra como herança. Deus disse em textos como o do capítulo 13, versículo 33, capítulo 18, versículo 7, que o próprio Deus era a herança dos levitas. Em última análise, o que obtemos através da nossa fé não é uma vida fácil, um bom carro, uma bela casa, uma família saudável, mas o próprio Deus. É isso que, em tudo, os levitas e a maneira como Deus os conduz, são uma mensagem para nós esta manhã. E como nós respondemos a isso? Como nós devemos responder a isso, meus irmãos? Os versículos 43 a 45, eles nos ajudarão. Terminam o capítulo e nos ajudam com essa resposta. O texto diz desta maneira: deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais.
e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Prestem atenção. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui, o texto estabelecer para nós, é que a palavra de Deus é confiável. É que Deus é confiável. A conclusão desta sessão, destes 2 capítulos, é que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa. No final das contas, meus irmãos, esse texto ele pode estar tratando aqui sobre leis e regulamentos, sobre geografia, sobre árvores genealógicas, mas o grande ponto para nós desse texto e que alimenta a nossa resposta, a nossa reação, é o fato de que Deus cumpre tudo que Ele promete, que Ele é confiável. Nós começamos falando sobre como você considera alguém ou algo confiável. E aqui nós estamos sendo apresentados ao verdadeiro sistema geral da confiança. O fato de que Deus é completamente e perfeitamente confiável. Muitos de nós sabem disso de uma maneira racional, mas nós temos dificuldade de saber isso de maneira experiencial. Nós experimentamos a dor que vem de promessas quebradas por muitas pessoas a nós. E nós tendemos a projetar as nossas experiências dolorosas de promessas quebradas sobre Deus. Em vários momentos da nossa vida nós nos frustramos contra o Senhor Deus por aquilo que são as falhas dos outros contra nós. E um ponto importante é que todos nós sabemos de nós mesmos que nós não cumprimos, não queremos ou não podemos cumprir as nossas próprias promessas. E nós projetamos a falha da nossa vontade, meus irmãos, ou a nossa incapacidade de cumprir promessas sobre o próprio Deus. Quantas vezes nós não sabemos ou não queremos cumprir as nossas promessas em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à igreja, aos nossos amigos, com o nosso trabalho. E no fim das contas, nós projetamos, nós transferimos, nós lançamos isso sobre Deus. Nós queremos colocar sobre Deus a culpa das nossas falhas em cumprir as nossas próprias promessas. O nosso descompromisso com a igreja, quantas vezes ele é colocado sob a conta de Deus? Quantas vezes nós racionalizamos e transferimos as nossas responsabilidades com relação a toda essa incapacidade que temos de cumprir com nossas promessas? Mas Deus não é como nós. Ele não é contingente, Ele não é condicional. Deus, quando Ele promete algo, as suas promessas, elas são baseadas em seu caráter absoluto, independente e poderoso. É por isso que o profeta Isaías declara em Isaías 55, 10 a 11, as seguintes palavras: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Então, como nós respondemos? Meus irmãos, nós respondemos com confiança. A promessa em todas as coisas cumpridas pelo Senhor Deus é a promessa de que isso alimentará a nossa confiança, que isso nos revelará a confiabilidade de Deus e alimentará a nossa confiança nele.
Lembre-se da Hopkins Drive, como eles construíram uma confiança sistêmica, um sistema de confiança que fizeram com que pais confiassem seus filhos a eles, mesmo não sabendo quem eram os motoristas, mesmo não os conhecendo, mesmo não precisando confiar nos motoristas em específico. Bem, Deus não são 3 mães que dirigem um negócio de sucesso, mas há uma semelhança aqui. E essa semelhança, meus irmãos, é porque Deus constrói um sistema geral de confiança para nós confiarmos nele. Ao fazer e cumprir todas as suas promessas, Deus construiu, erigiu um grande sistema geral de confiança. O seu histórico não é de 80%, não é de 90%, não é de 90%, ou 99%, mas é um histórico perfeito do começo ao fim. Deus não tem uma só promessa quebrada. Assim, a nossa resposta, diante desse sistema geral de confiança do Senhor, desse sistema sistêmico de confiança, onde Deus cumpriu todas as suas promessas, é de sermos confiantes no Senhor. Precisamos confiar nele. Precisamos buscar a presença do Senhor sempre. Precisamos fugir para Ele em busca de refúgio. Precisamos fugir para Ele como nosso grande sumo sacerdote. Agora veja só uma coisa importante. Confiar em Deus não significa que tudo ficará bem da maneira como nós pensamos. Não significará que serão evitadas nas nossas vidas as coisas difíceis da vida. Como cristãos, não precisamos viver em negação. Nós encaramos a realidade como ela é, porque simplesmente sabemos que Deus está no controle. Mesmo quando as coisas serão difíceis, nós podemos confiar e Ele estará no controle de tudo. As suas promessas certamente se cumprirão, e esse é o nosso descanso em meio às dificuldades, ao sofrimento. Olha, meus irmãos, se este aqui fosse o fim da história, nós deveríamos esperar um final feliz, mas ainda não é o fim da história. Ainda não é um final feliz aqui. Essas pessoas receberam suas terras, mas eles não viveram felizes para sempre, quando estavam ali estabelecidos nessa terra. Houveram ainda acidentes, ainda haveria morte, ainda haveria necessidade de procedimentos legais e de execução da justiça diante da violência. Acima de tudo, ainda haveria necessidade constante de sacrifícios e de expiação do pecado. Mas o caráter e as ações de Deus deram a este povo a garantia de tudo o que Ele havia prometido. Porque tudo havia se cumprido até ali, e todo mais ainda se cumpriria. E é isso que nós sabemos em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que em Cristo todas as promessas de Deus encontram o seu sim. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso lar, Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que nos protege da culpa dos nossos pecados, da perseguição dos nossos inimigos. Em sua vida de obediência, sua morte na cruz, sua ressurreição, nós vimos o cumprimento de todas as promessas de Deus. No entanto, meus irmãos, ainda estamos em um tempo intermediário, aguardando a consumação de toda a redenção. Ainda estamos esperando novos céus e nova terra, quando não mais haverá pecado, não mais haverá morte, não mais haverá acidentes, nem dor. Quando nós teremos os nossos corpos ressuscitados para uma comunhão perfeita com Deus. E neste tempo intermediário, nós precisamos deste sistema de confiança do Senhor Deus. Neste tempo intermediário, o caráter e as ações de Deus em Cristo nos dão a certeza de que tudo o que Ele prometeu se cumprirá. Assim, a nossa resposta nesses dias difíceis, nesses tempos sombrios que nós vivemos,
precisa ser a de um apego à palavra e às promessas da palavra de Deus. Entender que aquelas que ele cumpriu e aquelas que ainda serão cumpridas revelam a confiabilidade dele. Agora eu quero que você anote uma coisa muito importante aí no seu coração. Veja, nós precisamos nos apegar às promessas de Deus, não às que gostaríamos que ele tivesse prometido. É o que ele realmente prometeu, e não o que nós queremos. Ele não nos prometeu riqueza, ele não nos prometeu saúde, ele não nos prometeu relacionamentos fáceis, ele não nos prometeu paternidade fácil, ele não nos prometeu uma infância fácil, ele não nos prometeu que seríamos aprovados uns pelos outros com facilidade, ele não nos prometeu que nós concordaríamos política ou economicamente uns com os outros completamente. Nada disso o Senhor prometeu. Mas ele construiu uma confiança sistêmica, onde todas as coisas que ele prometeu, ou ele já cumpriu, ou ele cumprirá. E se ele cumpriu essas promessas, ele cumprirá todas as demais. Terminando, meus irmãos, meus amados irmãos, ele prometeu coisas para nós, como as de João 6,37. Aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. Ou como aquelas de Mateus 28:20, estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou como aquelas de Apocalipse 25 e 22:20, estou fazendo novas todas as coisas, certamente eu virei em breve até vocês. Então Deus, meus irmãos, ele cumpre todas as suas promessas, e por isso nós podemos confiar nele, nós podemos buscar refúgio nele. Que Deus os abençoe, que ele os mantenha confiantes nele, seguros, completamente seguros no seu caráter e nas suas ações. Deus os abençoe, Deus os sustente nesta confiança.